Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade? Será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? E seriam responsáveis por criar alguns dos lugares mais malignos do mundo? Bad Brass. Misteriosas cirurgias feitas por humanos primitivos. Tudo muito bem planejado e tudo acontecia antes do advento da medicina moderna. Seres estranhos e com poderes milagrosos. Apesar de os deuses proibirem, ele era capaz de ressuscitar os mortos. E um mal feito que destruiu séculos de sabedoria científica. As pessoas tinham medo, especialmente os religiosos. Será que os recentes progressos da medicina são mesmo resultado de anos de pesquisa? Ou a sabedoria para curar veio de alguma fonte sobrenatural? Me parece que essa sabedoria médica veio de alguma civilização avançada extraterrestre. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade? Será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? E se for assim, a prática de procedimentos médicos avançados em passado distante seria a prova da origem extraterrestre da humanidade? Em 2012, Houston, Texas. Médicos usam tecnologia de robôs para fazer uma complicada cirurgia cardíaca através de incisões menores do que um buraco de fechadura. Chicago, Illinois. Um amputado sobe 103 andares usando uma perna biônica controlada pelo pensamento. Na Universidade de Iowa, pesquisadores desenvolvem uma tecnologia que fabrica partes do corpo humano usando impressoras 3D. Nos últimos 100 anos, os avanços científicos melhoraram exponencialmente a habilidade do ser humano de se curar. Muito mais do que em qualquer outra época dos últimos 5 séculos. Através da história, a medicina procurou corrigir problemas físicos, devolver a saúde aos pacientes e aliviar sofrimentos. Vimos avanços tremendos nas últimas 3 décadas, mas houve um notável grau de sofisticação e uma taxa de sucesso surpreendentemente alta em cirurgiões pré-históricos. Muitos procedimentos da medicina moderna derivam de antigas operações. Evidências de procedimentos médicos avançados praticados no mundo antigo foram encontradas em toda parte, de ilustrações em paredes de templos a restos de esqueletos, e no mundo todo. Mas quem eram as pessoas que faziam esses procedimentos? E de onde veio seu conhecimento do corpo humano?
Na maioria das culturas, se pensava que, quando havia alguma coisa errada fisicamente, era provável que houvesse também alguma coisa errada espiritualmente. Então, também vemos que médicos e curandeiros muitas vezes não curavam só o corpo em sentido comum, mas também a alma. Portanto, deviam ter um pouco de figura religiosa também. Para ser médico, no mundo antigo, você devia ter uma relação especial com o Deus que tinha dado a você o poder da cura. O médico era, ao mesmo tempo, uma espécie de comerciante que aprendeu a profissão e também uma espécie de figura de culto, que tinha uma associação com um Deus e que usaria curas mágicas para resolver problemas. Os nossos ancestrais diziam que a medicina vinha dos deuses. Os nossos ancestrais também disseram que os deuses davam aos humanos manuais de como viver saudavelmente e de como recuperar a saúde. Eles perceberam algo sobre nossos corpos físicos que só estamos começando a entender de novo. Será que antigos curandeiros podem ter sido orientados por extraterrestres? E se for assim, seriam os recentes avanços da medicina, na realidade, uma redescoberta de métodos praticados há milhares de anos? Sácara, Egito. Aqui, frente a esta grande pirâmide de degraus, fica o túmulo do médico, também conhecido como o túmulo de Ankh-Mahor. Segundo os arqueólogos, ele foi feito há mais de 4.000 anos para uma das pessoas mais importantes da antiga civilização egípcia. Estruturas misteriosas localizadas por todo o mundo. É como se todos esses antigos arquitetos tivessem ido para a mesma escola. Monumentos magníficos que emitem uma poderosa energia. Quando você entra nela, você tem a sensação de que está nas mãos de uma inteligência extraordinária. Os homens do passado construíram as pirâmides como câmaras fúnebres. Se quer construir uma tumba, tudo bem, mas por que usar 2,5 milhões de blocos de pedra? Ou elas serviam para outro propósito mais profundo? Você precisa pensar que quem quer que esteja se guiando por uma rede de pirâmides precisas deve fazer parte de uma cultura avançada. E provavelmente extraterrestre. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se isso for verdade? Os alienígenas do passado nos ajudaram a modelar nossa história? Em caso afirmativo, é possível que haja uma conexão extraterrestre por trás dos segredos das pirâmides? Jebel Barkal, norte do Sudão. Tamil Nadu, oeste da Índia. O Templo de Ur, sudeste do Iraque. Dos zigurates da antiga Babilônia aos templos do reino Kush, temos pirâmides que datam de 3.000 a.C. e que existem por todo o mundo. No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. No Universo é importante conhecer os vizinhos mais próximos.
Mas quanto realmente sabemos sobre nosso pedaço da Via Láctea? Apenas nos últimos anos, os cientistas descobriram segredos incríveis ocultos em nosso quintal. Novas luas, novos planetas e novos mistérios. É como se houvesse uma casa na sua rua e você nem soubesse disso. Conheça os vizinhos que estão só de passagem. Existem planetas vagando pela galáxia sem rumo, sem um lugar para chamar de lar. E velhos amigos cujos dias estão contados. É possível que Betelgeuse torne-se uma supernova esta noite. Venha conosco em um passeio pelo bairro. E vamos conhecer o nosso lugar na Via Láctea. O universo, nosso lugar na Via Láctea. Este não é o seu bairro. Nem este. E nem este. Nem nenhum desses. E nem mesmo este. Olhando de uma perspectiva mais ampla, seu bairro é uma grande nuvem de gás. Os astrônomos dizem que o sistema solar está se movendo pela nuvem interestelar local, também chamada de fluff local, por causa de sua baixa densidade e forma irregular. Os gases são principalmente hidrogênio e um pouco de hélio. Existem alguns traços de átomos mais pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio, que estão só flutuando ao redor do meio interestelar. Sabemos que os átomos mais pesados no meio interestelar são sobras de explosões anteriores de estrelas como supernovas. A nuvem local tem 30 anos-luz de comprimento, cerca de 280 trilhões de quilômetros. Ela está no interior de uma nuvem de gás maior em forma de chaminé chamada de bolha local, que também veio de uma supernova. A bolha tem 300 anos-luz de comprimento e fica na borda interior de um dos braços da espiral da Via Láctea. Esse é o nosso bairro. Ao menos pensamos que é. Nossa posição exata na Via Láctea em relação aos braços não é conhecida. A estrutura da galáxia não é conhecida em nenhum detalhe. Algumas pessoas acham que são 2 grandes braços, outras pensam que são 4 grandes braços. É difícil determinar a estrutura exata da Via Láctea, onde todos os braços estão. Porque se parece um pouco como um rato em um labirinto. Não temos uma visão do todo. Em quase todos os bairros da Terra você pode determinar sua localização exata. A 9 metros, vire à esquerda. Mas quando se trata de algo tão grande como a Via Láctea, o GPS não é uma opção. A galáxia tem, 100 mil anos-luz de largura. Via Láctea. Até explorar nosso bairro próximo envolve muita incerteza. Mas se tivéssemos um sistema de posicionamento galáctico, ele provavelmente nos colocaria a meio caminho entre o alto e o fundo da Via Láctea. E no meio entre a borda externa da galáxia e seu núcleo central. O nosso sistema solar está a cerca de 26 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Segundo uma hipótese, temos uma posição muito exclusiva. Existe a ideia de que apenas as estrelas em uma certa gama de distâncias do centro da galáxia estão na chamada Zona Galáctica Habitável. Ou seja, pode existir vida nos planetas que rodeiam essas estrelas. Esse é exatamente o lugar certo, com uma estrela na temperatura certa e um planeta na distância certa, para haver muita água em estado líquido na superfície, onde a química da vida começou e evoluiu até nós. A extensão geral da Zona Galáctica Habitável vai de 13 mil a 35 mil anos-luz do centro da Via Láctea. A parte principal, onde estamos, vai de 20 mil a 29 mil anos-luz do núcleo. Dentro dessa zona, bairros antigos foram destruídos para abrir espaço
ao que chamamos de lar. Este programa é de caráter violento e pode ser inadequado a alguns telespectadores. Quando uma pescaria revela um acontecimento terrível. Meu Deus! Ah! Quando acharam a bolsa, eu percebi que ela estava morta. Aquele crime era pura maldade. Investigadores iniciam uma busca em escala nacional. Era um mistério. Quem matou os Müllers? Ninguém sabia. Pelo mundo sombrio das armas de fogo e de racistas fanáticos e violentos. Será que os segredos da família... Quando é uma criança, não dá pra não se emocionar. Vão emergir do pântano? Eu fiz uma promessa a Sarah. Encontrar o responsável por isso. Segredos do Pântano. Você precisa saber uma coisa sobre o Illinois Bayou. Ele não fica em Illinois. Fica nos Montes Ozark, a cerca de 145 quilômetros de Little Rock, Arkansas. E suas águas pantanosas escondem o mal. O Illinois Bayou é uma área pantanosa onde cresce muito mato e ervas e tem muita lama. A maioria das pessoas vem aqui para pescar. Existem diversos tipos de peixes nessas águas pantanosas. Mas às vezes as pessoas trazem coisas para cá. Coisas que elas esperam que sumam no pântano para sempre. A 80 quilômetros fica Tilly, no Arkansas, uma cidade minúscula com cerca de 100 habitantes. Praticamente todos se conhecem e eles gostam que seja assim. São pessoas boas e trabalhadoras, muito honestas e muito conservadoras. Acho que só tem um pequeno mercado onde as pessoas compram cigarros e refrigerantes. E os mais velhos ficam sentados na varanda vendo o tempo passar. Em caso de problemas, nem é preciso telefonar para a emergência, é só aparecer e falar com o xerife em pessoa. E é isso que Erlene Peterson faz em uma tarde de janeiro de 1996. Em que posso ajudar, senhora? A minha filha desapareceu. Tudo bem, qual é o nome dela? Ela se chama Nancy Müller e tem 28 anos. Ela tem uma filha que se chama Sarah. A minha netinha, de 8 anos... O marido dela desapareceu também. O casal desaparecido, Nancy e Bill Müller, é ultraconservador. Mesmo para os padrões da região. Terminou? Deixa eu ver. Nancy é dona de casa. Ela colhe e prepara comida para sua família. Certinho, muito E também educa Sarah, sua filha mais velha, em casa. Olha só, deixa eu ver. O marido de Nancy, Bill, tem 52 anos e trabalha como eletricista-chefe em um supermercado. Ele também é membro do Movimento Patriota, uma organização pelo direito ao porte de armas. Quando uma ex-rainha do baile desaparece na escuridão, Alguém feriu muito a minha irmã. uma onda de pânico se espalha pelos recônditos dos pântanos da Flórida. Eles começaram a trancar portas e janelas. Tive que parar o carro e chorar. Ela teria sido perseguida por um ex-admirador? Para! O que foi? Eu disse para! Ou ela teria pegado o caminho errado? Vai embora! Com certeza era preciso saber quem foi para que fosse feita a justiça. Segredos do Pântano. No coração da costa natural da Flórida, Crystal River não é uma cidadezinha comum.
Todo inverno, essa comunidade de classe média se transforma numa rota turística disputada quando os peixes-bois invadem as águas aquecidas de Kings Bay. Os peixes-bois vêm aos montes porque a água tem a mesma temperatura o ano inteiro. Ao norte desse lar dos peixes-bois, fica o sombrio e controvertido Bard Canal. A ideia inicial era criar um canal navegável atravessando a parte central da Flórida. No meio do projeto, o governo federal descobriu que a construção seria um desastre ambiental e suspendeu a obra. O canal se estende até o Golfo do México, onde os jacarés e as cobras são as menores das nossas preocupações. A água é bastante turva, então até mesmo tubarões podem chegar ali. E também tem aparência de pântano. Protegido por uma floresta de carvalhos majestosos, é um santuário para espécies ameaçadas. Mas para os humanos está longe de oferecer refúgio. Me deixem em paz! 23 de maio de 1986, sábado à tarde em Fort Lauderdale, na Flórida. Andy Crowley, de 21 anos, está se preparando para visitar sua amiga Dawn Selders em Yankeetown, no fim de semana do Memorial Day. Oi, Dawn, é a Andy. Oi, Andy. Tudo bem? Já saiu do trabalho? Já, eu vou terminar as malas e tô saindo. Eu não vejo a hora de ver você e a sua família. Ah, eu também. Você vai mesmo dirigir à noite? Vou sim. Eu não quero perder o dia inteiro na estrada amanhã. Eu não vou chegar muito tarde. Por volta da meia-noite. Perfeito. Liga quando você estiver perto. Boa viagem. Tá legal. Assim como Dawn, Andy se mudou para a Flórida de Illinois depois da faculdade e agora mora a 5 horas da amiga. É uma viagem longa, então Andy tenta convencer sua colega de casa, Susan Oliver, a juntar-se a ela para a longa jornada noturna. Você pode ir de escudeira. Ah, quem dera, mas não me deram folga. Parece que Andy terá que fazer a viagem sozinha. E como isso foi antes dos celulares e GPS, ela terá que depender do velho mapa rodoviário e de instruções por escrito. Então, como sempre, ela pede a ajuda de Chris, seu irmão mais velho, que mora em Illinois. Alô? Oi, Chris. Oi, tudo bem, Andy? Ótimo. Eu tô indo ver a Dawn no fim de semana e queria saber se você podia me ajudar com o caminho. Claro. Ela podia se perder fácil se saísse do caminho. Ela não era boa de direção. Então, o que a gente fez foi como se fazia naquela época. Você vai pegar a entrada na 75. Na 75 Norte. Minha maior preocupação era dela pegar a estrada errada. Mas tudo bem mesmo você ir tão longe? Não vai ficar cansada? Não, tenho bastante música e cafeína. Tá tudo ótimo. Tá bom, mas me liga quando chegar na Dawn, a hora que for. A caçula de 7 filhos, Andy tem uma ligação especial com o irmão mais velho. Nossos pais se separaram quando eu tinha 15 e ela 7 anos. Então eu meio que assumi o papel de pai dela. Acompanhava nas festas, eu a ensinei a dirigir. Tá, boa viagem. Manda um abraço pra ela e me liga, tá? Tá bom, eu ligo, prometo. Andy nasceu na pequena cidade de Oregon, em Illinois. Em dezembro de 1985, essa bela loira de olhos azuis surpreendeu a família quando decidiu deixar a faculdade um ano antes para assumir um emprego no Sul como agente de viagens. Ela queria fazer uma coisa mais emocionante. Ela tinha viajado um pouco com a minha mãe e com os amigos. E acho que ela gostava de aventura. Uma ex-chefe de torcida no ensino médio, uma aluna exemplar, ela tocava flauta numa banda, trabalhou no livro do ano e, acima de tudo, adorava fazer compras. Tá bom. Pronta? Pode sair. O que acha? Você ficou divina. Ela adorava moda. Ela cuidava muito da aparência. E não importava se estava se preparando para trabalhar, se estava só indo dar uma volta sozinha, saindo com os amigos, sempre estava muito bem vestida. E a boa aparência de Andy não passava despercebida. Tinha muitos garotos que a convidavam para sair. Você gostou? Eu adorei, sério. Essa ex-rainha do baile adorava esportes aquáticos como velejar e esqui e foi uma das razões de ter ido para a Flórida. No dia 28 de dezembro de 1985, ela se mudou para Fort Lauderdale com algumas amigas. Olha que demais! Eu sei. Calma aí, desse jeito você vai se machucar. Tô feliz. Eu sei, a gente vai sentir saudades. E eu vou sentir saudade também. Mas tenta voltar aqui pra casa sempre que você puder. Eu prometo. Tá legal? Vamos ver as coisas. No dia que saímos, a temperatura estava abaixo de 0. Então, estar na praia 2 dias depois foi bem legal.
Andy estava morando numa cidade praiana agora há 5 meses e essa era a sua grande chance de viajar desde a sua mudança. Ela tinha trabalhado naquele dia, sexta-feira, e saiu umas 6 da tarde e se preparou para a viagem para Yanktown, provavelmente às 7h30 da noite. Apesar de Andy ter instruções detalhadas sobre o caminho, depois de 3 horas de viagem, ela pega uma entrada errada. Depois de dirigir 1 hora na direção errada, mais ou menos à meia-noite, ela para em Winter Garden, uma pequena cidade a oeste de Orlando. É uma longa jornada e saindo da estrada principal pode ser difícil descobrir o caminho. Desorientada, Andy para num estacionamento mal iluminado e usa um telefone público. Alô? Dom? É a Andy. Onde você tá? Bom, é que eu me perdi. Acho que eu tô em Wildwood. Tá bom. Você tem que ir pro norte na estrada 44. E depois ir pro oeste. Aí você vai parar em Crystal River. Quando você chegar lá, me telefona, eu encontro você e você me segue o resto do caminho. Você tá bem pra dirigir? Tá tudo bem. Tá. Obrigada. Mas como está muito tarde, Dawn acaba caindo no sono enquanto espera o telefonema. Só na manhã seguinte ela percebe que a amiga não chegou. Aí ela ligou para a delegacia e começou a perguntar: vocês viram a Andy? Sabem onde a Andy está? Policial Granger? Oi, eu tô procurando uma amiga, Andy Crowley. Ela saiu de Fort Lauderdale ontem à noite. Ela devia ter chegado aqui faz tempo. Vocês sabem se houve algum acidente ou algum problema na 44? Vou ver o relatório de intercorrências. Não estou vendo nada. Então quero fazer uma queixa de desaparecimento. Dawn liga para Julian, a mãe de Andy em Illinois, para dar a má notícia. Andy está desaparecida. Ela devia ter chegado. A minha mãe teve um ataque, ela ficou desesperada. Ela disse, aconteceu alguma coisa. Eu sei. E não tinha como acalmá-la. Para ela foi muito difícil. A Andy era o seu bebê. Mas a intuição de uma mãe está sempre certa. Cerca de 6h30 daquela noite, menos de 24 horas depois de Andy ter saído de Fort Lauderdale, um pescador local andando pelas margens lamacentas do Cross Florida Barge Canal, cerca de 8 quilômetros ao norte de Crystal River. Não era um lugar muito seguro, debaixo de uma ponte, então não era o tipo de lugar para onde a maioria das pessoas iria. Enquanto procurava um bom lugar para jogar a linha, o pescador vê alguma coisa no meio dos juncos. Não. E o objeto misterioso parece ser o corpo seminu de uma mulher deitada de bruços nas rochas às margens das águas. Menos de 1 hora depois, o detetive Jerry Thompson chega ao local. Quando eu vi a vítima ali jogada no Barge Canal, ela me lembrou uma grande amiga, então isso me pegou fundo. E eu jurei, então, que iria encontrar a pessoa que tinha feito aquilo com ela. Parece que essa garota foi muito espancada. Acho que esse crime afetou os investigadores tanto quanto afetou a gente. A brutalidade foi tanta que para alguns tinha sido o pior crime que tinham visto. E eles levaram para o lado pessoal. O pântano ao redor torna a cena ainda pior. Havia água ao lado da vítima e tinha pedras pelas quais a gente tinha que passar para conseguir chegar até ela. A água pode danificar bastante o corpo, porque ele encolhe, enruga. É realmente um horror. Sem roupa de baixo, a camiseta tá rasgada. Parece que ela foi estuprada. O que é isso no pescoço? O assassino usou a calça dela para estrangulá-la. Esse crime foi pessoal. A vítima conhecia o assassino. Os detetives examinam a região e descobrem a roupa de baixo e os sapatos jogados a metros de distância do corpo. O carro de Andy não está por perto. O crime tinha acontecido naquele lugar. Alguma ideia de quem é a garota?
Receberam uma queixa de uma garota desaparecida de Fort Lauderdale. Será que é ela? Eu olhei e combina com a descrição. Eu acho que é Andy Crowley. Meu nome é Matt Stauffer. Num primeiro olhar, as florestas parecem um enorme cobertor verde de folhagens. Mas, se observarmos mais atentamente, veremos que cada floresta apresenta o desenvolvimento de uma progressão complexa de clima, história natural e outras variáveis. Esses elementos criaram e deram forma aos nossos diversos tipos de florestas. Uma marta que procura alegremente seu alimento ou um galo silvestre que desenvolve seu ritual de acasalamento, todos necessitam do abrigo e do alimento que as florestas fornecem para as milhares de espécies silvestres. A América do Norte tem uma diversidade enorme de ecossistemas e, dependendo do lugar onde estamos, a percepção que temos das florestas muda radicalmente. Vamos explorar essa variedade de áreas florestais olhando um pouco mais de perto o mundo mágico das florestas. Quando o inverno começa a abrandar, ocorre o degelo. O ar fica mais vivo com o cheiro adocicado da primavera. Aqui no Kentucky, um tordo toma conta de seu filhote. Esses filhotes já estão com suas plumas formadas e só dependerão de seus pais por mais 2 semanas. As florestas centrais norte-americanas são basicamente constituídas de árvores decíduas, aquelas que perdem suas folhas todos os anos. Esse processo anual de soltar as folhas tem início quando a seiva para de fluir nas árvores. Simultaneamente começa um processo de hibernação que se estende pelos meses frios do inverno. À medida que os dias ficam mais longos, a primavera dá lugar ao verão. A floresta explode de vitalidade. Vejam a animada e curiosa Marta. Ela é nativa das florestas do norte dos Estados Unidos. Essa jovem exuberante parece estar procurando um ninho. Os pássaros geralmente fazem seus ninhos em árvores mortas e seus ovos são um dos pratos favoritos das martas. Elas necessitam deste tipo misto de floresta, feita de árvores decíduas e de coníferas. Essa floresta fornece tudo o que elas necessitam para sobreviver. Aqui está outro homem que observa os Magãs há 20 anos. Ele era professor do curso ginasial. Eles estão comendo arroz.
Aqui nós o chamamos buça. Eles comem a palha que sobra da debulhadora. É onde estão reunidos. O meu interesse no GAN deve ser porque nunca consigo chegar muito perto dele. Porque são alimentados artificialmente, os cisnes estão acostumados com as pessoas. O GAN não. E isso me atrai. Sua elegância ao voar é fascinante. Nós podemos nos reportar aos antigos que se expressavam nas formas poéticas de Tanka. E mais de 20 anos se passaram. O tempo voou. Nunca vou conseguir. Eles são pássaros míticos. Por que será que os Magans vieram para o pântano de Izu? O Sr. Kuresh diz que os pássaros vêm descansar, onde o crescimento econômico e o desenvolvimento rápido não foram importantes. O pântano de Izu é maior do que eu esperava. Havia muitos pântanos como este, mas agora eles estão aterrados. Este é o único que restou. Nesse sentido, a natureza no Japão é muito pobre. Mas o pântano de Izu oferece condições de vida para o GAN. Não apenas isso, mas há plantações nos arredores. Logo, há abundância de arroz. Esta é a única área do Japão onde há bastante arroz e um pântano raso para o GAN. É melhor para o GAN quando o pântano não congela. Mas ali a natureza gradualmente tornou-se pobre e assim eles vieram para cá. Logo eles não têm realmente outra escolha que não seja ficar aqui mesmo que congele. Exatamente, ficam aqui porque é o melhor que tem, não porque seja o melhor para eles. O gelo do pântano derreteu. Bad Brass. A ordem dos crocodilianos surpreende de várias formas e apresenta um comportamento alimentar muito desconcertante. No rio Nilo, algumas colônias de crocodilos vivem em áreas tão desertas que sua dieta permanece um mistério para nós. Acredita-se que eles comam muito esporadicamente, talvez menos do que uma vez por ano. Os jacarés vivem em locais com recursos abundantes e ainda assim também não se alimentam todos os dias. As aves que pescam perto deles sabem que devem manter distância. E os peixes são nadadores velozes. Os jacarés só conseguem capturá-los quando os pegam de surpresa. Para isso, usam uma técnica silenciosa de caça, ficando à espreita de uma oportunidade. Camuflados, disfarçados de troncos de árvore ou escondidos entre a vegetação flutuante, eles aguardam pacientemente a hora de atacar. Quase todo mundo reconhece a silhueta de um jacaré, principalmente se ele se movimentar. E é por isso que ele passa tanto tempo sem se mexer, imóvel como uma estátua. Não é fácil se alimentar quando as presas estão em alerta.
Além disso, o jacaré vive em grupos, mas não divide a presa. Por isso, ele precisa tomar cuidado para que outro jacaré não roube sua comida. O estômago do jacaré não é utilizado com regularidade e é bem adaptado ao jejum. E ele também pode comer qualquer animal que aparecer pelo caminho. Se o bicho se movimentar e couber em sua boca, o jacaré não vai torcer o nariz. Mesmo se for um peixe venenoso. Abaixo dos jacarés fica o habitat ideal para outro animal que busca suas presas sem ser visto. Ele se move lentamente, tão lentamente que sua presa não consegue detectá-lo. O matá-matá é um temido caçador de peixes. Os peixes têm um órgão sensorial chamado linha lateral, que detecta todos os tipos de vibração na água. Mas as linhas laterais desse peixe não estão soando alarme enquanto uma criatura estranha se aproxima. O matá-matá parece um objeto inanimado, flutuando na correnteza. Sua aparência é inofensiva. É um caçador furtivo e muito habilidoso. Seu corpo parece feito de madeira. Por ter uma pele desigual e cheia de dobras, ele tem uma silhueta irregular. Parece feito de algas e de plantas aquáticas. Ninguém teria medo de um pedaço de madeira flutuando nessas águas calmas. A cabeça e o pescoço longo parecem um galho apodrecido. Os olhos são quase imperceptíveis. E a boca não parece ameaçadora. Ele não tem bico, nem dentes, nem estruturas serrilhadas. A boca é muito grande. Na verdade, é enorme. E funciona como um tipo horripilante de aspirador de pó. Quando o matá-matá caça, sua lentidão dá lugar a uma explosão repentina de velocidade. E quando a enorme boca camuflada se abre, o movimento é tão rápido que cria uma corrente de água na direção da garganta.
Qualquer peixe que estiver passando não tem escapatória. O movimento é rápido como um raio. Nem sequer é detectado por outros peixes que nadam por perto. Eles não percebem que um de seus companheiros desapareceu de repente. Afinal, os peixes não sabem contar. Eles nunca saberão quem atacou o cardume, porque o mata-mata é um predador fora de série. Em alguns lugares, os problemas de alimentação são muito graves. Não existe comida suficiente para manter a cadeia alimentar. Os ecossistemas estão se tornando muito pequenos, principalmente para as espécies grandes. Um elefante macho adulto pode consumir até 200 quilos de grama e de folhas de árvores por dia. Para suprir suas necessidades, o elefante muitas vezes destrói mais vegetação do que vai consumir. O impacto ecológico desse paquiderme gigante é muito preocupante. Os elefantes estão ficando numerosos demais para a pequena extensão de savana que o ser humano deixou intocada. Nós poderíamos pensar que o elefante é a segunda espécie que mais causa prejuízo ao meio ambiente. Mas não seria verdade. Em condições naturais, elefantes não destroem a paisagem. Eles a modificam. Essa ação pode impedir que os arbustos dominem o ecossistema inteiro, por exemplo. Isso traz o equilíbrio às planícies, criando um habitat adequado a muitas outras espécies. E em segundo lugar, somos nós que impedimos o deslocamento livre dos elefantes pelas rotas antigas em seus territórios ancestrais. Antes do ser humano povoar intensamente a África no final do século XIX, os elefantes se deslocavam em rotas circulares, desde as savanas do sul da África até o norte do Quênia. E levavam anos ou mesmo décadas antes de voltarem a pastar no mesmo local. Os elefantes davam tempo suficiente para as árvores e os arbustos crescerem e se renovarem. Havia um equilíbrio. Felizmente, os maiores comilões do reino animal são as menores criaturas. Qualquer borboleta já foi uma lagarta no passado. Lagartas são borboletas bebês, larvas, na fase imatura.
Para se tornarem adultas bonitas, com asas coloridas e órgãos reprodutores, elas precisam comer, e comer muito, sem parar. Calcula-se que essas larvas consigam devorar e digerir até 86 mil vezes o seu próprio peso em matéria vegetal. Deve ser o recorde mundial de comilança. Mas um glutão é alguém que come mais do que deveria. E as lagartas não comem tudo isso por gula, e sim por necessidade. Uma metamorfose, como a transformação das lagartas em borboletas, consome muita energia. E exige a armazenagem de muitos nutrientes, assim como gorduras e proteínas muito específicas. A transformação dos insetos é um processo incrível que ainda não tem explicação. É um ser vivo que se liquefaz dentro de um recipiente hermético. E depois de horas, meses ou até mesmo anos, dependendo da espécie e do clima, o líquido se reconstrói e forma um ser sólido. E adota uma forma completamente diferente da anterior no estágio larval. Alguns insetos, depois de passarem pela metamorfose, não precisam mais comer. Seu único objetivo é a reprodução. Muitos renascem sem boca e morrem de exaustão, às vezes em um prazo de apenas 24 horas. Esta espécie de mosquito é um caso singular entre os seres vivos. E é um dos insetos que se alimentam durante a vida adulta. Funciona como uma agulha hipodérmica e perfura a pele da vítima injetando anestésicos e anticoagulantes. Depois, ela se alimenta do fluido vital da presa para poder produzir mais ovos de mosquitos. No entanto, os machos têm uma dieta completamente diferente das fêmeas. Os machos buscam o néctar das flores, e é por isso que têm probóscides com uma forma tão estranha, cheia de protuberâncias que coletam o pólen.
Os hábitos alimentares sanguinários tornam essas fêmeas um dos animais mais perigosos do planeta. São terríveis vetores de doenças, principalmente a malária. E assim são responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Os mosquitos atacam todos os seres vivos sem piedade, independente da espessura da pele. Por causa da probóscide afiada, os mosquitos podem perfurar qualquer epiderme. Nem mesmo os dinossauros eram poupados. Os mosquitos também sabem identificar os melhores lugares por onde sugar o fluido vital do corpo das vítimas. E em muitos lugares são uma verdadeira praga. A cadeia alimentar dos seres vivos permanece em equilíbrio, porque sempre existem animais predadores que mantêm a população de outras espécies dentro de limites seguros. Se ninguém comesse os férteis coelhos, eles se tornariam um sério problema para a vegetação e também prejudicariam outros herbívoros do ecossistema. Manhã Cultura. A sua revista diária com atualidades da cena cultural. Apresentação, Fernando Uzeda. Agora são 9h33. A editora Contexto lançou Eles Formaram o Brasil, dos historiadores Fábio Pestana Ramos e Marcos Vinícius de Moraes. Foram selecionados 12 personagens da história colonial brasileira com diferentes perfis para montar o livro. E um dos escritores, o Fábio Pestana, está na linha para contar um pouco mais desse livro, desse projeto. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Fernando. É um prazer falar contigo e com os seus ouvintes. Prazer nosso recebê-lo aqui no Manhã Cultura da Cultura FM, Fábio. Fábio, queria, para começar esse nosso bate-papo, esse projeto, ele tem a intenção de construir a identidade nacional pela história desses 12 personagens. Estou vendo aqui que tem personagens para o ouvinte que está acompanhando o Manhã Cultura. Caramuru, Isabel Dias, que é Índia Bartira, Manuel da Nóbrega, Branca Dias, Fernão Cabral, Raposo Tavares, Manuel Beckman, que o Fábio citou, Maurício de Nassau, Gregório de Matos, Felipe dos Santos, Chica da Silva e Marquês de Lavradio. Não é isso, Fábio? Perfeito, perfeito. Agora eu queria saber essa parceria, porque o livro é seu e do Marcos Vinícius de Moraes, não é? Entendo. E as fontes de pesquisa que vocês usaram, quais foram, Fábio? Então, Certo. Fábio Pestana Ramos e Marcos Vinícius de Moraes. No Orkut ou então editoracontexto.com.br ou na Livraria Cultura. É isso, Fábio? Perfeito. Então tá legal. Fábio Pestana Ramos, um abraço para você, muito obrigado. Outro. Eles Formaram o Brasil foi escrito por Fábio Pestana Ramos e Marcos Vinícius de Moraes. A publicação é da editoracontexto.com.br e o livro custa em média R$ 43,00, segundo o Fábio, com desconto na Livraria Cultura. Talk to strangers, 'cause they're only there to do you harm. Don't write in starlight, 'cause the words may come